quarentena, este confinamento? Bem, isto tem duas partes. A primeira parte foi o primeiro mês, que para mim foi ótimo, porque passei mais tempo em casa, descansei muito, passei mais tempo com a minha família, que é muito importante. Tenho uma criança recém-nascida aqui em casa. Pois, tens outra coisa que ter atenção. Pois, tenho uma maior que está numa idade que pede muita atenção. Depois, com o irmão mais pequeno, ainda mais atenção pede. Mas conseguir acompanhar no dia a dia aqueles primeiros passos ainda não, mas todas aquelas pequeninas coisinhas que os pais reparam, isso foi fantástico. E o primeiro mês passei-o de forma tranquila. Já vou na quinta semana e meia de confinamento. Okay. E cá em casa a coisa é levada mesmo muito a sério, porque as crianças pequeninas também, não é? As crianças, sim, em primeiro lugar, e depois eu também faço parte de um grupo de risco, porque sou asmático e tenho muito receio mesmo. Eu sou daquelas pessoas que costumo falar em brincadeira com os meus amigos: se eu apanhar o Covid, eu morro de certeza. Não, é que é mesmo para justificar o não ir a lado nenhum, o não ser ou me deixando ficar. Ou seja, o primeiro mês passou-se relativamente bem e até não senti muita falta de ir à rua. Aliás, irritava-me, porque cada vez que tinha que ir à rua era para ir às compras e era aquelas filas horríveis e não se encontrava nada, e para se conseguir encontrar, fosse o que fosse, tinha que sair de casa de madrugada. Esta segunda fase, a entrada para o segundo mês, a coisa já não tem sido a mesma sensação. No primeiro mês tudo foi mais fácil. Eu tenho capacidade, tenho condições para poder treinar aqui em casa, tenho algum material de treino que me ajuda a ocupar o tempo também com a minha ocupação diária. Sim, mas esta segunda fase está a ser extremamente complicado. Eu tento evitar ver notícias porque é um tanto ou quanto depressivo, e eu sou uma pessoa muito sensível ao ser humano, e saber que há milhares de pessoas a sofrer e que não há fim à vista, não há forma de dar a volta a determinadas coisas, custa-me mesmo muito. Mas ainda assim, a sofrer à falta de condições também, não é? O problema também é um bocadinho esse, não é? É que nós ainda estamos confortavelmente instalados em casa, seja apartamentos ou seja casas maiores, não é? Mas efetivamente há pessoas que não estão assim. Que não têm essas condições, exatamente. E isso é preocupante. Sim, é verdade. Olha, diz-me uma coisa, em que é que isto tudo mudou aqui um bocadinho a rotina do teu trabalho? Bom, mudei muita coisa, em primeiro lugar, porque apesar de ter algum material para poder trabalhar, apesar de poder fazer uma boa parte, uma parte considerável do meu trabalho, há uma parte muito importante que eu não posso fazer, nomeadamente o lançar, que é aquilo que eu faço. Não convém. Muito trabalho. Não, é que nem consigo. O espaço que eu tenho para treinar é extremamente limitado e a coisa é muito difícil de se fazer. E é aí que há uma grande preocupação em relação ao treino, pelo menos, porque tão limitado poder fazer o core daquilo que é o meu trabalho, mais das rotinas que se alteraram. A coisa do levar os miúdos para o jardim infantil, por exemplo, toda aquela logística matinal que de um lado desapareceu e pronto, né, até é agradável, mas por outro depois temos que carregar o fardo de
do resto do dia a ter que preocupar com isto, preocupar com aquilo, metê-los a minha filha tem 4 anos agora, tentar que ela faça algumas coisinhas da escola, incentivá-la a fazer desenhos, ou seja, isto, seja aquilo, ou seja, toda uma série de outras coisas que nós sabíamos que na escola estava a ter esse acompanhamento e que nós temos que naturalmente dar. E depois ela não sair à rua. Pronto, não sai. Tu também és uma pessoa muito caseirinha, não é? Tu és muito caseirinho, tu gostas de estar muito em casa, com a família. Sim. Portanto... Sim. Uma das coisas que trabalhar na alta competição nos obriga, nem toda a gente é igual, é ter que estar em casa, ter que estar a descansar, ter que estar focado no trabalho que fazemos, e o trabalho não é só nas horas do treino, é em casa também, depois do treino, com a alimentação, com outras preocupações, com o pensamento ou com o foco virado única e exclusivamente para a família e para o treino, e acaba por ser mais fácil estar em casa. Às pessoas que gostam de estar em casa ocasionalmente, gosto de sair, gosto de me divertir, gosto de estar com os amigos. Agora esta segunda fase do confinamento está-me a dar muitas saudades disso, de ir dar uma volta com a malta, de poder ir passear na praia, do convívio, exatamente. Esta parte está a começar a pegar, a sentir-se, não é? Essa falta. É verdade. E depois nós vivemos num país fantástico, não é? Nós não estamos muito propriamente habituados a passar muito tempo em casa, porque o tempo também permite que nós... Lá está, a gente saia de casa, vá até à praia, apanhe sol, e isto de janeiro a dezembro, não é? Estamos aqui num país que permite isso. Portanto, de repente vermos sol e não podemos ir até ali à praia beber uma cervejinha, É verdade. não é? Ao final do dia, ou mesmo depois do almoço beber um café, custa muito, não é? É as pequenas coisas do dia a dia que nós não damos importância e que agora aprendemos a valorizar. É verdade, eu acho que depois desta fase passar, vai-se dar mesmo muito valor a essas pequenas coisas, ou estar perto dos amigos, as pessoas que realmente nos fazem falta. Eu acho que vai haver um filtro muito maior que se calhar era necessário. Eu acho que esta coisa de não digo de confinamento, mas mais familiar, mais recatado, acho que no futuro é uma das muitas mudanças que vão acontecer. Uhum. Olha, a gente vai falar do futuro, que eu tenho aqui muitas coisas para te perguntar, porque o futuro por nós passa a nível... dizem que isto vai ser, vamos voltar à normalidade, mas a nossa normalidade vai ser uma normalidade diferente daquilo que nós conhecíamos, e portanto o futuro, seja a nível profissional, que a nível social, vai passar aqui. Eu penso que vamos ter aqui algumas ou pelo menos estamos com uma expectativa que as coisas vão ser um bocadinho diferentes. Mas já agora vamos recuar um bocadinho, e eu queria-te perguntar, até porque tu disseste que eras asmático, portanto a asma não deve ter surgido de repente na tua vida. Já me acompanha desde a infância. A primeira experiência que eu tive com a asma foi aos 13 anos. Tive uma crise muito grande, não fazíamos ideia o que é que era, e depois tive 3 dias hospitalizado, e pronto, e foi um abre-olhos para me dizer que alguma coisa se passava e que era preciso ter atenção. Aos 15 anos voltei a ter uma crise muito, muito, muito grave, já consegui controlar de uma forma diferente, ainda fui hospitalizado, mas a coisa passou. Só aos 25, 26 anos é que comecei a ser medicado, porque começámos a perceber que tinha um impacto maior do que aquilo que eu pensava no meu dia-a-dia. Acabei por ser medicado e tomei medicação pelo menos durante 3, 4 anos, até aos 30 anos, mas depois a partir dos 30 comecei a perceber que, ok, não morro da doença,
mas a cura também não me está a fazer bem. Então tentei que houvesse ali um equilíbrio com as coisas. Há uma altura do ano em que há determinados medicamentos que eu tomo, por exemplo, aqueles sprays para o nariz, porque eu tenho muita comichão no nariz e na garganta, então há algumas coisas antihistamínicos que mais ali no início da primavera, outono? Ou durante a primavera, sim, ali outono, primavera, e depois no verão já consigo gerir de alguma forma a situação e acabo por deixar de tomar a medicação. Não é indicado, claro que não, mas também tem que haver ali um balanço porque também influencia muito o meu rendimento e o meu dia-a-dia, basicamente. E o desporto depois surge na tua vida quando? Antes ou depois da primeira crise de asma? Eu comecei a fazer desporto aos 6 anos. E surge em que modalidade? Não surgiu com certeza no atletismo? Sim, eu já praticava atletismo, eu pratico atletismo desde os 6 anos. De treinos inicialmente 3 vezes por semana, mas a partir dos 10, 11 anos já praticamente treinava todos os dias. E a crise, por acaso, nunca me aconteceu enquanto praticava desporto. Foi num fim de semana com a família, almoço em família e de repente deu-me a crise. Que estava associado, ou associou-se também a uma alergia, neste caso eram aos caracóis, porque os caracóis comem plantas, logo tem qualquer coisa a ver com o pólen, e eu naquela altura fiquei a saber que os caracóis matam pessoas por ano. Há pessoas que são alérgicas e não sabem, e acaba por matar pessoas. Desconhecia. Pois é, também. E eu na altura adorava caracóis. Ainda tentei várias vezes voltar a comer, mas sentia sempre que aquilo não me estava a fazer muito bem, e acabei por ter que deixar. Também é só uma vez por ano que eles aparecem, portanto. Pois, mas basta uma vez, basta comer uma vez. É verdade. Não, é só uma vez por ano. Portanto, a tentação de os comer só te vai aparecer uma vez por ano, porque normalmente é só naqueles mesinhos do verão, não é? Portanto, não estás constantemente a ser deparado com essa tentação. Portanto, também não é assim muito grave. Não, mas rapidamente deixou de ser, porque aquilo pelo qual se passa quando se está a ter uma crise não é nada agradável. Então, entre o gostar e o ficar ali às portas da morte, deixar de gostar. Deixa lá estar os bichos. Deixa lá os bichinhos, exatamente. Mas como é que esta modalidade surge na tua vida? Tu começaste por alguma em específico e depois optaste pelo lançamento do peso, ou começaste logo, olhaste e disse, aquilo era engraçado para mim? Não, eu sou um dos 2 atletas que surge num projeto da Câmara Municipal de Lisboa dos anos 90, que era das escolas de atletismo, ou seja, cada freguesia tinha uma escola de atletismo, digamos assim. E eu tive uma formação de atletismo. Eu comecei desde a escolinha, depois a escola, depois passei para o primeiro clube, que era um clube de bairro, e depois passei para o meu primeiro clube a sério, que foi o Sporting. Comecei por aprender a fazer todas as disciplinas, e era aquilo que nós aprendíamos tanto na escolinha como na escola. Na escolinha é o básico, aprender a correr, aprender a saltar, esse tipo de coisas. Depois na escola já desenvolver um bocadinho algumas características físicas, e depois a partir dos clubes iniciar a parte da competição. Nunca gostei do lançamento do peso, aliás o lançamento do peso era a disciplina que eu menos gostava,
adorava fazer tudo o resto. Não era uma questão de jeito, porque quando se é criança não se tem jeito, os miúdos gostam ou não gostam, fazendo bem, fazendo melhor ou pior, o que interessa é que se faça, tanto que em termos de resultados, digamos assim, eu nunca fiz nenhum resultado assim naquela altura da formação, porque também não era suposto. Depois acabei por ir parar aos lançamentos, numa fase em que o meu corpo estava a mudar muito rapidamente. Eu passei de muito pequenino e gordinho para muito comprido e muito alto, muito descoordenado. Nessa altura ainda fazia salto em altura e barreiras, que eram as minhas paixões, as modalidades que eu mais gostava, as disciplinas que eu mais gostava. Mas depois tive duas lesões, tive um problema relacionado com o crescimento, que era com o tendão do rotiliano, e fiz uma micro-rotura num posterior. Nessa altura estava impedido de treinar. A única coisa que eu podia fazer era eu ia aos treinos mesmo assim, fazia fisioterapia, depois ficava por lá, e havia o lançamento do peso que eu podia fazer sentado, sem estar em cima da perna, e acabei por começar, e foi onde sempre mostrei, ou pelo menos o meu treinador da formação sempre viu que eu tinha mais potencial nos lançamentos, apesar de testar, e ele respeitava isso. Eu não gostava, não me obrigava a fazer, mas depois nesse período comecei a aprender mais, continuei a fazer as barreiras e o salto em altura, mas comecei também a fazer o lançamento do peso. Acabei por começar a treinar com o meu treinador durante 18 anos, que acabou por me catapultar para outro nível, e assim me fiz lançador. Ok, boa. Portanto, foi uma coisa muito... Pronto, também teve que... Às vezes, mas é engraçado, porque também não és o primeiro atleta de uma modalidade que tem sucesso, mas que foi para essa modalidade por circunstâncias que nem foi a sua escolha inicial. Não és o primeiro. Pois. É normal, porque é assim, nós normalmente o pessoal foca-se muito em determinadas modalidades, são as da moda ou os que aparecem mais. Sim. E às vezes se calhar não temos assim tanto jeito para isso quanto gostaríamos. Mas temos características todas diferentes, e temos características que se podem adequar a outras modalidades. E às vezes é necessário que haja a coragem para se experimentar e para se aprender a gostar. Eu, no primeiro ano em que treinei o lançamento do peso, a sério, eu detestei. Só que depois os resultados começaram a aparecer, e claro que fica mais fácil tu gostares. Se calhar até tenho jeito para isto. Se calhar até tenho jeito para isto. Olha, diz-me uma coisa. Nestas circunstâncias em que nós estamos todos muito tristes, como é óbvio, mas que teve que ser, porque os Jogos Olímpicos tiveram, e foi uma decisão consciente, não é, de terem sido cancelados, mas também atrás dos Jogos Olímpicos também foram outras competições que foram, com certeza, adiadas e canceladas. Como é que um atleta que trabalha, não é, para chegar a uma determinada competição, não é? Chega a uma altura e que se vê incapacitado impedido, não é incapacitado, é impedido exatamente, de ir testar aquilo que realmente andou a trabalhar durante todos os dias, não é? Bem, para mim este confinamento, por pior coisas que tem, também tem coisas boas, porque para mim veio-me dar tempo. Eu tenho vindo num período de lesão muito grande. Eu, nos últimos 7 anos da minha carreira, ou nestes últimos 7 anos, tenho sido fustigado por lesões atrás de lesões, e tem vindo a ser muito complicado a fazer uma preparação correta. Antes de aparecer este problema, tinha tudo organizado para que este ar livre pudesse ser uma altura boa para fazer bons resultados e para voltar ao nível que eu já tive, mas
mas sabia também, e era bastante realista, que poderia não dar. O tempo poderia não chegar, o treino poderia não chegar. Tive que fazer muitas alterações na prática do meu desporto, da minha preparação, e foram mudanças de fundo que podiam dar ou não dar. E tenho vindo a lutar um bocadinho e tenho vindo a sofrer um bocadinho por essas mudanças, mas eram mudanças que eram necessárias para poder chegar a um nível superior. Preferi perder agora, se calhar, perder entre aspas, estes anos todos da minha vida ali a tentar e a falhar para poder ter a real possibilidade de um dia poder chegar a um nível maior, do que me limitar a fazer aquilo que sempre fiz e ficar só por ali. Foi uma escolha consciente. Agora, não esperava que demorasse tanto tempo. Na altura, quando pensei em mudar e quando as mudanças começaram a ser feitas, nós pensávamos em 2-3 anos para as coisas realmente começarem a encaixar. Só que passaram os 2 primeiros anos muito difíceis. No final do segundo ano a coisa começou a melhorar, mas depois tive que parar novamente porque fiz uma lesão grave na mão e a recuperação foi muito complicada. Foi muito difícil a recuperar por conta de eu se calhar ter apostado nas pessoas erradas para o fazerem, mas pronto, ainda assim faz parte, deu para trabalhar outras coisas em termos de trabalho técnico, em termos de mentalidade também mudei bastante. Tive a felicidade de ter estado nos Estados Unidos durante 4 anos e aprendi muito. Por isso venho este adiamento de alguma forma para mim veio a calhar bem, entre aspas, para poder também ter mais tempo para me preparar. Agora, no que diz respeito a um atleta que está em preparação, muitos abdicam de muitas coisas das suas vidas profissionais e vidas pessoais para que naquele ano tenham toda a concentração para que as coisas aconteçam, e estar impedido de o fazer. Claro que a nível anímico é muito mau, mas também a nível económico, também a nível profissional, ou seja, é um rombo muito grande. Houve muitos atletas, eu conheço alguns, que abdicaram de tudo das suas vidas para este ano se dedicarem exclusivamente ao treino, e agora vão ter que ficar mais um ano. É assim, um ano a gente aguenta, né? Agora um outro ano em que, em termos económicos, a coisa já não vai ser boa, onde o investimento pessoal é muito grande. É que não é só a parte física, exatamente, é que não é só a parte física, é a parte emocional também, porque também mexe e não deve mexer pouco, e no atleta nós sabemos perfeitamente que a parte emocional é um forte componente dos seus resultados, não é? Mas a parte económica nestas competições é elevadíssima, não é? É elevadíssimo, sim, é muito complicado. O nosso sistema desportivo não valoriza e não valoriza assim tanto os atletas. É preciso realmente atingir resultados muito grandes para poderes ter alguma capacidade financeira para suportar algumas das coisas, e patrocínios e apoios e tudo mais, e é mesmo muito complicado. Tu achas que nós, apesar de termos atletas super medalhados em Portugal e termos uns resultados fantásticos, achas ainda que o atletismo ainda não é valorizado o suficiente face a outras modalidades? A questão não é não ser valorizado em relação a outras modalidades. O atletismo sempre foi a disciplina, o desporto rainha, digamos assim, do nosso país. O desporto que trouxe todas as medalhas olímpicas até há pouco tempo atrás. Era um
desporto que tinha uma expressão muito grande no nosso país. Infelizmente, na minha opinião pessoal, não se soube foi como é que eu digo isto? Não se soube foi atualizar às necessidades e à exigência do mundo moderno. Infelizmente, o nosso corpo de dirigentes é antigo, se calhar tem ideias antiquadas, e acho que era necessário adaptar isto a uma realidade diferente, a uma realidade mais moderna, mais empresarial, que também motivasse mais, seja patrocinadores, seja as próprias pessoas, seja o público, ou seja, tinha que se reinventar para que pudesse ser interessante para as pessoas e ainda mais para os miúdos. Hoje em dia é muito difícil recrutar novos talentos porque têm mil e uma outras coisas que se calhar puxam mais por ele. Até os videojogos, já há atletas de videojogos que pronto. Enchem o pavilhão Atlântico, que é o Atlântico Multiuso, exatamente, o meu Arena. Exatamente. E a pagarem para ir ver. Sim, autênticos estrelas. Competir contra isso não é fácil. Agora, tem que se reinventar, tem que se motivar os miúdos, novas gerações, para que a modalidade não se torne antiquada e não fique para trás. Infelizmente o atletismo está a passar por isso. Nós, por exemplo, há uns anos atrás ninguém falava do triatlo, ninguém falava do judo, e sempre existiu e sempre tivemos excelentes atletas. A realidade do dia de hoje é completamente diferente. Porquê? Porque essas modalidades sabem cativar o público, sabem cativar os atletas e estão-se a modernizar, e as modalidades, a própria componente técnica das modalidades está-se a modernizar para se tornar mais interessante, para ter mais pessoas a ver e acompanhar a evolução dos tempos, digamos assim. E como é que tu vês? Dá-me a sensação, eu nem estou a imaginar como é que vai ser quando nós. Como é que vamos passar esta fase? Eu acho que com o tempo vai ser devagarinho, mas pronto, vamos ter que passar aqui por um processo complicado. Mas no que diz a competições em que tens. É o contrassenso daquilo tudo que nós neste momento estamos a evitar. No que diz respeito a competições, são atletas da Europa toda ou do mundo todo, juntos num determinado espaço. Como é que tu vês o futuro neste sentido? Porque, tendo em conta aquilo que nós estamos a viver agora, porque... se as competições forem realizadas ou houver perspectivas de começarmos a ter competições outra vez, não é? Vai ser um bocadinho complicado, não? Sim, na minha opinião, eu acho que a normalidade irá ser alcançada. É verdade que até lá chegarmos novamente vai haver uma série de hábitos novos que vão ter que existir. Nomeadamente hábitos que deviam de ser normais e que nós já devíamos praticar: a higienização. Uma pessoa está doente, não devia estar no meio de outras pessoas, e aí, por exemplo, a questão das máscaras que servem para prevenir um bocadinho isso, ou seja, isso vai ser uma realidade que vai deixar de ser só dos países asiáticos, e que aí já acontece. Vai ser acho que vai ser uma realidade do mundo e do Ocidente, digamos assim, mas as coisas só alcançarão uma
nova normalidade quando houver uma vacina, quando houver uma forma de controlar o surto, quando isto não é uma pandemia e que infete pessoas às centenas e aos milhares e que se torne numa coisa que seja descontrolada. Acredito que as coisas vão atingir um novo normal com esta adição de novos costumes na parte higiênica. Até lá não penso que haja condições para fazer isso, por muita pena minha, eu acho que até lá não vai haver condições, mesmo quando a situação estiver mais controlada, vai haver sempre algum receio, vai haver sempre medo, porque nem todas as pessoas podem ter acesso a vacinas. Há pessoas que não se vacinam, né? Nós sabemos que isso é uma realidade. Há pessoas que não vacinam os filhos e esse tipo de coisas, por exemplo, que eu não omito opinião em relação a isso. Mas só depois de haver essa segurança de isto não ser uma coisa mortal que possa dar e possa se espalhar pelo mundo. Olha, vamos aliviar aqui o tema. Sim. Vamos deixar de falar da generalidade e vamos passar aqui a coisas mais pessoais. Diz-me uma coisa, qual é, na tua vida, assim, um hábito ou um objeto que tu não prescindas? Um hábito, talvez, de estar sempre em contacto com a casa. Okay. Ou seja, tenho que estar sempre tenho que ver as pessoas, tenho que ligar para as pessoas. Eu lembro numa fase mais ativa da minha carreira em que eu praticamente passava semanas, meses fora de Portugal e fora de casa. Eu, se tivesse 2-3 dias que eram livres, por exemplo, eu quando estava no circuito mundial das competições da Liga Diamante, aquilo vai em comitiva, né? Toda a gente vai passando de país em país e tal, e a malta vai ficando lá, vai passear, uns vão passear, outros vão conhecer os sítios. Eu já viajei por quase todo o mundo, mas não conheci todo o mundo, porque quando fazia as competições o meu objetivo era entrar e sair, entrar, competir e vir-me embora e poder estar em casa. E isso é uma coisa que eu não abdico, que é estar em casa, estar com a minha família. Antigamente já o fazia. Manter o contacto. Sim, antigamente já o fazia. Agora depois de ter filhos, claro. Se eu pudesse viajar de manhã e voltar à noite, fosse para onde fosse, era o que eu faria. Por isso, e qual é o objeto que pões sempre na mala? O objeto que nunca falha na tua mala de viagem? Sei lá, eu não sou muito apegado assim às coisas. O instrumento de comunicação, pronto, hoje em dia toda a gente está agarrado aos telefones. Telemóvel. Basicamente, mas é o telemóvel só pela função de estar em comunicação e estar ligado a casa. Olha, e qual é que achas que é assim a tua um hábito que tu tenhas que à partida os outros implicam ou que achas que é assim um bocadinho irritante, que os outros implicam contigo? Tens assim algum tique, alguma coisa que os outros dizem, pá, fogo, lá estás tu outra vez com isso? A única coisa que me consigo lembrar, eu gosto muito de cozinhar. Eu adoro experimentar, fazer coisas novas. Já lá vamos. Essa parte já está guardada. E eu sou um bocado picuinhas quando estou na cozinha. Não gosto de ser incomodado, não gosto de ter muitas pessoas atrás de mim, não gosto de ter muita gente a fazer barulho à minha volta. Não gosto. És tu que cozinhas em casa?
Maioritariamente, sim, faço questão. Acho que como é uma das minhas maiores paixões, faço questão de o fazer. A minha mulher não se importa. Dás muita importância à alimentação? Tens assim uma dieta assim muito regrada? Tomas muito, ou comes de tudo e mais alguma coisa? Não tens assim? Eu acho que não devia de existir essa designação de dieta. Devia de existir, dieta. Sim, mas dieta. Sim, eu percebo. Tem que haver um equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Tudo aquilo que é mais ou tudo aquilo que é menos é prejudicial, pode ser mau. Claro. Por isso é tentar que haja um equilíbrio. É claro que não digo que eu não cometa excessos, claro que sim, adoro sair para comer, por exemplo, rodízio, seja de sushi ou seja rodízio brasileiro, é daquelas coisas que eu adoro. Eu como 100 peças no sushi. Eu sou prejuízo da casa. Agora estar aqui a dizer que eu não cometo excessos não, mas tem que fazê-lo de forma equilibrada. Pronto, isso é que é importante para mim, que eu acho importante, é que haja algum equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se cometer um excesso hoje, amanhã tenta-se compensar. Acalma. É mais por aí. Tens assim algum prato que é a tua especialidade? Tenho várias. Olha, eu acho que o prato assim que eu me orgulho de fazer é lasanha de atum. Mas é atum, não é atum da lata. Sim, atum. As postas do atum, acho que é aquele prato que muitas vezes a malta me pede para fazer. Mas não só, eu acho que tenho muito jeito para a cozinha. A minha mãe ensinou-me a cozinhar desde os 6 anos. E qual é assim o prato que tu mais gostas? Com certeza é o prato da mãe, não é? É sempre aquelas coisas que nós temos, guardamos. Sim, olha, uma coisa que eu adoro. Uma coisa que eu adoro é salsichas frescas com couve de lombarda. Adoro. Se a minha mãe me perguntar, o que é que queres que eu faça? É isso que eu quero que ela faça. Exatamente. Ou seja, não é nada super fancy de cozinhar. Olha, por exemplo, na semana passada, ou há 2 fins de semana atrás, apetecia-me comer cozido à portuguesa. Nunca fiz cozido. Foi a primeira vez que fiz cozido. Pedi algumas indicações, vendo algumas coisas. Que tal? E ficou fantástico. Cozido, mas... Está aqui uma pessoa a dizer que gosta mais dos teus jeans. Isso era uma paixão antiga. Eu era. Olha, a única. Eu também já vi os teus jeans, também já vi. Uma das coisas se eu posso dizer que alguma vez tive algum vício, alguma coisa, era com os jeans. Eu antes de ter filhos, quando comecei a beber gin, eu apaixonei-me por jeans. E eu sou daquele tipo de pessoas, quando gosto de alguma coisa, eu só fico realmente satisfeito quando sei fazer. E então acabei por aprender a fazer um gin tónico a sério, muitas horas a pesquisar, muitas horas a ver como é que se faziam as coisas. E houve uma altura em que isso era o meu vício. Eu viajava, sempre que viajava, ia à procura de gins ou de conseguir comprar determinadas garrafas, que não havia às vezes nos mercados aqui. E eu cheguei a ter 26 marcas de gins diferentes no meu bar. Aliás, ainda tenho lá algumas, porque entretanto começaram a nascer os miúdos, e eu acho que esse dinheiro que eu empregava nos gins, acho que tinham. Acabou. Inicialmente era as fraldas. As fraldas, não é? É porque o gin não é propriamente das bebidas mais baratas, não é? Pois. Olha, e pronto, já sei que o teu prato
o teu prato favorito? Já eu ia te perguntar isso. E qual é aquele prato que, epá, não te ponho à frente, que não vale a pena, eu nem vou tocar nele? Olha, eu o maior castigo que te podiam dar era eu convidar-te para vir cá jantar a casa e pôr-te esse prato à frente. Sabes, olha, eu não te sei responder, sinceramente. Eu gosto de provar as coisas, gosto de novas experiências. Então, a nível gastronómico, pá, gosto. Eu fui à China, eu comi rato, eu comi aquelas minhocas, eu comi esses bichos todos. Agora perguntas-me se eu gostei. Pá, não adorei, mas prefiro experimentar do que depois viver na ignorância. Na ignorância, exatamente, sim. Mas pronto, olha, posso dizer, uma das coisas que eu não sou assim o maior fã é de favas. Ia dizer outra. Epá, há uma coisa para as favas. Arroz de cabidela. Olha, arroz de cabidela. Calma. A vida inteira detestei. A vida inteira. Há uns 4 ou 5 anos atrás fui a um restaurante e a especialidade era essa. E o senhor lá insistiu e eu não, a refeição toda. No final de eu comi um bife espetacular. No final da refeição, o senhor, você tem que provar, você vai ser a única pessoa que vem aqui ao meu restaurante e que nunca provou isso. Então vá, traga cá um bocadinho. No início quase me deu vómito, mas quando provei aquilo fiquei maravilhado. Espetáculo, meu. Aquele vinagrezinho, não sei o quê. Pronto, e mudou-me. Ou seja, eu posso detestar, mas algum dia hei de provar. E às vezes o provar, e se for bem feito, faz-me mudar a opinião. Em relação às favas. Há um restaurante em Lisboa, ali em frente à Quinta das Conchas, que é, digo já ao pessoal todo que está aqui a ouvir, que é o Tipiqui. Os senhores são de Ponte de Lima e fazem um arroz de cabidela fantástico, para além de outros pratos tradicionais. Até tem posta à mirandesa e tudo, que é muito boa. Pá, e o arroz de cabidela deles é fantástico. Recomendo, pá, até podemos ir lá um dia almoçar. Não vou atrás dele, mas se ele me encontrar, se nos cruzarmos. Olha, e as favas, estás a dizer das favas, há uma coisa com as favas, que há montes de gente que não gosta de favas. Eu não consigo perceber qual é a relação que as pessoas têm com as favas. Não sei, eu quando era miúdo, o meu pai tinha uma horta e no verão ele obrigava-nos a ir apanhar as favas e depois tinha que descascar as favas. E eu detestava. E depois de ter que as comer, não entrava. Há mesmo aquele prato que é as favas estofadas com chouriço e com ovo. Sim, as favas estofadas, sim. Eu adoro ver esse prato, eu adoro ver, é lindo. Mas não sou capaz de comer, eu não sei porquê. As favas não é aquela coisa que entra como deve ser. Eu acho que é o facto também, ainda no outro dia, eu não sei, eu estive aqui a entrevistar o chefe David Jesus e ele estava a dizer exatamente isso, que tinha uma relação complicada quando era miúdo com os vegetais, nomeadamente com favas. Ele próprio não gostava de favas e quando as aprendeu a cozinhar, e mudou completamente a ideia que ele tinha em relação a isso. Às vezes é uma questão, lá está. Às vezes é uma ideia pré-concebida que nós temos de um prato, não é? A cabidela é saber o que é de frango e com sangue e não sei o que, pode fazer confusão muitas vezes. E à partida depois logo de lado. E as favas, realmente é uma coisa que é difícil, tem um sabor muito intenso e é pesado. E eu acho que também deve ser por causa disso. E depois também são muito estofadas, são muito cozinhadas. E se calhar começa pelo molho. O molho é muito bom. Favas com chouriço é o melhor prato do mundo, está aqui alguém a dizer. Gosto. Depois coloquei lá no Instagram, tipo, quem é que te queria fazer pergunta. Houve alguém que te fez uma pergunta que era
que se consideras um gajo bonito. Não, Deus me livre, horrível. Não, mas a vida inteira nunca me achei uma pessoa, nunca me achei bonito. Mas agora vou parecer assim um bocado gajo como assim. Mas acho que sou charmoso. Não sei, tem qualquer coisa. Eu acho que todos os meus amigos dizem isso. Não, todos os meus amigos dizem isso, que é pá, um gajo com charme, um gajo que sabe estar, um gajo que se apresenta bem. Eu visto muito bem, apesar de não ser muito bonito, não me achar muito bonito, eu acho que visto bem a minha pele. Acho que visto bem a minha pele. Diz-me uma coisa, já sei que gostas de cozinhar. Qual é assim, a tua refeição do dia mais importante? Aquela que tu realmente pode cair o carne e a trindade, mas que não prescindes? Infelizmente, jantar. Eu sou capaz de não fazer as refeições como deve ser durante o dia inteiro. Eu posso não almoçar, não tomar um bom pequeno almoço, não almoçar bem, não lanchar bem, mas jantar é aquela refeição que tem que ter sempre. É um prato novo, é o exagero, e eu digo infelizmente por causa disso. Quando se tenta ter algum equilíbrio, esse é aquele prato, é aquela altura do dia que para mim é mesmo muito imprescindível. Todas as outras, eu não me importo de manhã só comer uma fruta ou comer um papo seco e beber um café, ou ao almoço comer só maçãs, ou ao lanche beber só um copo de sumo, seja o que for. Mas o jantar é aquela que tem que ser sentado à mesa, comer bem, tem que ser. Olha, vou-te fazer aqui uma pergunta que eu no outro dia fiz aqui também, aqui um amigo meu, também tive uma conversa com ele, e vou-te fazer a mesma pergunta, uma vez que também gostas de cozinhar, que é, se tivesses convidado para jantar, uma vez que o jantar é aquela tua refeição que tu gostas, se tivesses para convidar 4 figuras do desporto que tu admiras, vivas ou mortas, do desporto ou da tua vida desportiva, que tu admiras, quem é que convidarias e o que é que ias fazer para jantar para eles? É uma boa pergunta. Vou começar pelas pessoas que eu admiro e que se quiseres nomear mais, se quiseres nomear mais, nomeia mais. Há uma pessoa que para mim, eu tive o privilégio de o conhecer e passado uns anos essa pessoa teve cá em Portugal e reconheceu-me, que foi aquilo que rebentou com a minha cabeça. Eu conheci o Roger Federer nos Jogos Olímpicos em 2008. Depois ele veio ao Estoril e falei com ele e tenho uma história engraçada em relação a isso, da forma como eu o conheci. E falei com ele e tudo tranquilo, não sei o quê, depois é que eu me apercebi quem ele era. E eu fiquei parvo, quem tu és o Roger Federer, estás a falar comigo, porquê? Pronto, porque para mim estava no nível. Porque é charmoso, incrível. É o Roger Federer, uma pessoa que eu tive perto, mas infelizmente não consegui falar, que era o Kobe Bryant, infelizmente que já partiu. De uma forma muito trágica, era assim, aquele desportista que eu achava que era enorme. Um que eu tenho a possibilidade de ver quase todos os dias e que é o padrinho do meu filho, que é o Francis Obicoel, que para mim é um deus. O Francis é um deus para mim. As pessoas não conhecem o Francis. As pessoas soubessem o que é o Francis, quem é o Francis. Eu acho que é um senhor e tenho o privilégio de conversar comigo. Ele conversar desde há muitos anos. Desde há muitos anos e tenho ainda a maior satisfação de tê-lo como um padrinho do meu filho. A quarta pessoa, não sei, não estou assim a ver uma quarta pessoa que eu não sei.
Alguém que tenha inspirado. Alguém que tenha inspirado, ou seja, uma referência para ti a nível desportivo. Podemos ficar só com 3, às vezes mais vale poucos e que a gente sabe que vai manter ali uma conversa e ter um jantar interessante do que estarem a fazer número. É isso que tu dizes, é assim, eu nunca idolatrei muita gente, eu sempre acompanhei, apreciei, via outras pessoas e reconhecia o seu trabalho, mas idolatrar propriamente dito, não, e por exemplo, eu reconheço e sei, porque também sou atleta, o trabalho que é necessário desenvolver para se chegar a um determinado nível, eu reconheço isso, mas há poucas pessoas que realmente e normalmente as pessoas que eu idolatro, digamos assim, são pessoas com quem eu já convivi, que eu realmente conheço e vi e acompanho. São essas pessoas que têm um impacto grande na minha vida. Por isso é difícil agora arranjar uma quarta pessoa. Sim. Então o que é que fazias para ele? Então o que é que fazias para eles para jantar? Fazia a lasanha da tua. Sem dúvida alguma. Fazia um ceviche para a entrada. Boa. Fazia um ceviche, fazia uma sangria de pepino. Olha, parece fazia bem. Uma sangria de pepino, fazia a lasanha e para sobremesa fazia ou uma baba de camelo não, um leite creme ou uma mousse de chocolate. E de leite creme um leite creme assim meio... manga, eu sou alérgico à manga, mas não era para mim, e abacaxi. Olha, boa. Acho que tinhas um jantar bastante interessante. Sim, tem que ser. Queimadinho, de outra forma não é leite creme, senão... Não, tem que ser sempre queimadinho. Uma coisa, tu pensas muito num dia em que, no futuro, ou seja, no dia em que deixes o atletismo? Pensas muito nisso? Sim. Já é um pensamento que me persegue desde o início. Desde o início, posso dizer desde o início que isso é um temor, é uma coisa que eu temo, primeiro porque sou apaixonado pelo treino, sou apaixonado por aquilo que faço, e porque será que haverá outra coisa que me trará tanta satisfação ou mais do que aquilo que eu tenho feito nos últimos 30 anos? Se não fosse atleta, tinhas sido o quê? Olha, se eu não tivesse sido atleta, tinha estudado e tinha estudado muito. O que é que eu faria? Não faço a menor ideia. Eu estava a tirar uma licenciatura de gestão desportiva, porque é uma coisa que eu acho piada, acho que teria algum jeito, vai ao encontro àquilo que já falámos mais atrás sobre o antiquado que está a modalidade e como as coisas deveriam de evoluir, e é um bocadinho nessa direção. Mas não sei. Estou a ver aí algumas pessoas a dizer aí que tal o treinador. Sim, quem sabe. Penso que sim, acho que acabará por ser uma inevitabilidade, porque acho que ao longo da minha carreira, e principalmente nos últimos anos, nestes últimos 7 anos, digamos assim, tenho recolhido muito conhecimento e tenho compilado muitas coisas, e aliadas à minha experiência como atleta também acho que poderia ser uma mais-valia como treinador. Não sou muito paciente com estas novas gerações porque há muita falta de foco. Posso dizer que no ano passado tive uma experiência em que eu abri mão de um bocadinho do meu trabalho e de desenvolver a mim para dar atenção a um atleta que estabeleceu objetivos muito interessantes
interessantes e que nós achávamos que era possível. E no final da época, digamos assim, ou antes do final da época, desapareceu, desistiu. E eu que estudei e apliquei-me para lhe dar o melhor aconselhamento e acabei por me dedicar um bocadinho ao desenvolvimento daquele atleta, e no final desapareceu. Mudou um bocadinho ali, fritou um bocadinho ali o chip com outras coisas da vida pessoal e pronto, infelizmente. Pois é que ser treinador, vais ter que acabar por lidar um bocadinho com a parte física, mas também com a parte emocional, e que essa lá está, às vezes é muito mais desafiante do que propriamente a parte física, não é? Sem dúvida alguma. Eu acho que fisicamente todas as pessoas têm talento, todas as pessoas podem desenvolver capacidades em termos físicos. Agora, psicologicamente, eu acho que aí é que reside é a mentalidade é que faz a diferença. Nós temos, noutras modalidades até mais badaladas, a diferença entre um indivíduo que é mentalmente focado e trabalhador e que tem uma mentalidade muito forte, independentemente de fisicamente ter mais ou menos qualidades, acaba por ser o melhor, porque a cabeça está lá, e se a cabeça estiver lá, tudo o resto vem atrás. Olha, está aqui o teu amicíssimo Razul a dizer que és a pessoa mais amorosa do Jamor. Eu tenho muitos anos, e olha, o Razul é o indivíduo mais sexy do Jamor. Eu já mais sexy. Exatamente. Eu já tive o prazer de conhecer o Razul. Aquilo transpira sex appeal, aquilo sai pelos poros, é um indivíduo muito difícil de estar perto dele e de não reparar. Não sai da memória. Não saiu da memória. Garanto que não saiu da memória. De ninguém. O Razul é aquela coisa, é incrível. Olha, planos para o futuro. Para terminarmos aqui a nossa conversa. Olha, a boa pergunta. Neste momento o foco é ultrapassar esta fase, né? Preparar a cabeça para o que aí vem, porque vem coisas muito difíceis, desafios, não é? Muito difíceis, desafios muito difíceis. E até lá é aquilo que disse, é preparar-me fisicamente, por causa da parte do desporto, psicologicamente também por causa do desporto, mas para também enfrentar as dificuldades que aí vêm no desporto. E nós no desporto, infelizmente, vivemos muito assim à volta deste tipo de situações. Mas pronto, é pensar nisso, é preparar, é aproveitar este tempo a mais que nós temos para da melhor maneira, não é? Para o rentabilizar. Para explorar outras coisas. Olha, meu querido, obrigada.